Olá, meu nome é Douglas Camilo e começa agora Negócios e Carreira. E o tema do programa de hoje é Enneagrama, uma ferramenta sensacional para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual. Acompanhe agora. Negócios e Carreira é um projeto patrocinado pela Olho de Tigre. Você quer conhecer quem é você, saber gerenciar as suas emoções, você precisa participar do treinamento Olho de Tigre. Se a tua empresa está passando por um processo de reestruturação, reorganização, o Brasil está mudando e você vai mudar a tua empresa quando? A DP Total Consultoria pode te ajudar. Acesse agora www.dptotal.com.br. Você que está procurando emprego, quer se destacar no mundo dos negócios? Mais skills, inteligência e performance. A moeda do século XXI chama-se competência. Permanecerá no trabalho quem tem competência. Quem não tem, precisa desenvolver. E você que quer colocar a tua empresa no topo, você precisa trabalhar bem o marketing, a tua visibilidade nas redes sociais. Galante Design. Olá, Negócios e Carreira. Hoje nós vamos falar sobre o Enneagrama. Você já ouviu falar do Enneagrama? Existe fluxograma, organograma, Enneagrama. Você sabe qual a diferença de tudo isso? Fluxograma é o mapeamento dos processos dentro de uma empresa. Organograma é a organização das hierarquias dentro de uma empresa. E Enneagrama? O que é Enneagrama? Enneagrama é o mapeamento das emoções, por onde que as emoções caminham e circulam. Eu estou aqui hoje com um especialista no assunto, Fernando Andriucci. Fernando, é uma satisfação recebê-lo aqui no Negócio de Carreira. Olá, eu que agradeço a participação, estou muito feliz de estar aqui com você, Douglas, meu amigo, grande profissional na área de marketing. Vamos falar de Enneagrama. Exatamente. E você sabe que você foi a pessoa que trouxe o Enneagrama para mim, né? Eu sou eu tenho uma gula em relação ao Enneagrama e a outras teorias também, mas o Enneagrama é de umas que eu gosto muito. E quando você falou do seu treinamento, eu falei, Fernando, vamos falar sobre isso lá no programa, vamos falar sobre o Enneagrama, como que pode contribuir, como pode ajudar as pessoas, né? Então, primeiramente, Fernando, se apresenta, quem é você, o que você faz, e na sequência a gente já fala sobre o seu treinamento e também sobre o Enneagrama. Vamos lá. Meu nome é Fernando Rogério Andriucci, eu sou coach para resultados também. Tá? Além de coach, sou consultor comercial de RH e sou escritor. Escrevo livros, poesias e músicas. Legal. Fernando, vem cá. Eu conheci você, eu acho que foi em 2008, por aí, eu acho que foi nessa época, isso. 2008, 2007. E você me falou sobre o Enneagrama. Fala para aqueles que estão assistindo a gente no YouTube ou até mesmo na TV agora, o que é o Enneagrama? O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. A grande ideia do Enneagrama é gerar uma consciência precisa de que tipo de postura você adotou na sua infância. Qual estratégia individual você implantou em você mesmo para se sentir amado e protegido. A palavra Ennea quer dizer 9 e grama pontos, ou seja, 9 pontos. Ou 9 ilusões, 9 formas de eu olhar a vida. 9 maneiras, 9 janelas de eu deslumbrar uma mesma paisagem. A ideia do Enneagrama é uma ideia de autoconhecimento e me conhecendo melhor, eu posso gerar uma programação de vida mais saudável, mais eficaz. Olha, tá vendo? O Enneagrama, quando você me falou do Enneagrama, você me emprestou um livro, não é? E daquele momento eu não entendi muito, falei assim, eu tenho tanta coisa para resolver, né?
e tanta pressa para resolver as coisas lá fora e deixei o livro de lado. Praticamente, quando foi o momento para eu devolver o seu livro, que eu fui dar uma lida mais profunda e gostei do assunto e acabei comprando o mesmo livro e estudei ele depois. Muitas pessoas já foram identificadas, já fizeram uma autoavaliação e já se perceberam, já, digamos assim, já conseguiram identificar qual é o tipo predominante. Só que muitos acabam ficando por isso, não é, Fernando? O que você tem para falar em relação a essas pessoas que... Porque o Enneagrama ele vem sendo implantado já em Maringá, na nossa região aqui no Paraná, já há um bom tempo, não é? Então, as pessoas elas já se identificaram com seus tipos, porém algumas ficaram presas ainda, tanto nos extremos, tipo tal é isso, então, né? Tipo tal é isso, então dá certo ou não dá certo. Ou seja, fazem uma avaliação bem superficial, julgam e erram nas suas decisões, não é? Então, o que o Enneagrama, ele pode, e o teu treinamento também, pode contribuir para aqueles que já se identificaram e deixaram de lado, acabaram se perdendo? Qual é o próximo passo? Excelente pergunta, Douglas. Toda abordagem do Enneagrama que não projeta e não deixa soluções, ela é ineficaz. Primeira coisa que eu preciso saber sobre o Enneagrama. Enneagrama não me coloca em um cubículo. Ele mostra para mim o cubículo que eu me coloquei na minha infância. A ideia do Enneagrama é libertar de uma prisão que um sistema de crenças que eu adotei me colocou lá. Esse sistema de crenças me aprisiona e faz com que eu veja a vida só de um jeito. Eu me torno refém de um estilo de ver a vida, logo de conviver, de me relacionar e de ter resultados. A abordagem eficaz do Enneagrama, ela diz para mim em qual padrão eu me congelei, eu padronizei, eu joguei o meu condicionamento e qual padrão vai me equilibrar. Ou seja, ele me dá uma estratégia de equilíbrio, ele me dá um horizonte para desenvolvimento. Então, abordagens do Enneagrama que simplesmente elegem um padrão e sondam um padrão são ineficazes. Eu preciso ter consciência desse padrão e, a partir desse padrão, traçar um caminho que eu chamo caminho de integração. Né? Ou, como dizia Gurdjieff, o quarto caminho. O caminho para gerar equilíbrio, para gerar eficácia. E hoje nós vivemos aí no Brasil uma turbulência muito grande, tanto econômica, tanto existencial. Né? Nós que somos homens tementes a Deus, né? Entendemos que é o caminhar para o fim, não é? Tantas coisas, né? Jesus está para voltar e agora você falou uma palavra interessante, que é o equilíbrio, não é? Então, e interessante essa colocação que você faz, Fernando, em relação ao padrão que, baseado em minhas crenças, eu adotei como mais confortável e fiquei ali. E aí eu começo a olhar para as outras áreas, para os outros pontos do Enneagrama e começo a me tornar crítico do outro ponto, não é? Porque o ponto que eu estou é muito mais confortável do que o ponto que você está. Não é essa a sensação que o Enneagrama dá? E para que as pessoas que já se identificaram, o que elas devem fazer para evoluir? Você está lançando um treinamento agora, não é? Pode falar do seu treinamento, quando vai acontecer, deixar o seu contato já, porque as pessoas elas precisam de ajuda e não sabem como. E eu acredito em você como um profissional, um estudioso do assunto, e você tem esse espaço aí agora para divulgar o seu treinamento. Obrigado, Douglas. O treinamento acontecerá nos dias 9, 10 e 11, lá no auditório Trexon do Shopping Catuaí. Tá? Nesse treinamento, nós vamos identificar padrões e vamos trabalhar integração. É muito importante que eu saiba o caminho da desintegração, ou seja, que hora que eu estou perdendo o equilíbrio. Quais são os sinais que estão dizendo para mim que eu estou entrando num estado de estresse, de pleno desequilíbrio? Eu estou saindo dos trilhos. E vou trabalhar também a integração. Qual o caminho tomar para que eu me torne uma pessoa equilibrada, para que eu me torne uma pessoa lúcida e que eu não seja influenciado pelas neuroses do meu padrão. Então, vai ser um momento bastante dinâmico. Eu sou coach também para resultados, atendo individualmente, atendo em grupos, tenho programas de liderança e neste trabalho nós vamos trabalhar o autoconhecimento como uma grande ferramenta para vencer a vida no seu estilo pessoal e profissional e uma estratégia de futuro para poder usar o meu padrão de comportamento a meu favor. Olha só, então você que está assistindo o programa e quem quiser fazer contato com você, se inscrever, né, pode deixar teu WhatsApp, telefone, o e-mail.
O meu telefone é o mesmo do WhatsApp, o mesmo número. É 44-99126-0156. 44-99126-0156. Você pode ligar para mim, pode tirar suas dúvidas, e eu digo para você que se você tiver a iniciativa de conhecer esse processo e se permitir trabalhar para o desenvolvimento, você vai ter resultados inacreditáveis. Fernando, pode participar pai, filhos, esposo, esposa, ou você recomenda aí só o pai, ou só o filho, como que é? Pode a família toda? Qual a orientação que você dá? Excelente pergunta, Douglas. Eu recomendo pessoas acima de 18 anos. Ok. Que é um momento que eu tenho já uma consciência dos meus vícios. Antes disso é possível, mas um pouquinho arriscado. Tá? Então pode vir pai, pode vir mãe. O Enneagrama é muito bom para a família também, né? Para comunidades, para a cidade, para empresas, para escolas. Onde há pessoas e um propósito de resultados, é possível ter o Enneagrama. Perfeito. Vamos falar então um pouquinho sobre o Enneagrama, né? Alguns não sabem o que é. Já está lançado aí o convite para você participar do treinamento do Fernando. Esse livro aqui, A Espiritualidade do Enneagrama, ele tem uma frase sensacional. Você falou em relação ao autoconhecimento, né? E aqui tem uma frase que diz o seguinte: conhecimento de Deus. Então vamos lá. Nós somos homens que estudamos a palavra de Deus, não é? E eu já observei vários comportamentos de pessoas que levam a palavra de Deus e acabam confundindo algumas coisas, incutindo algumas crenças erradas, deixando a pessoa um pouco confusa. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? O negócio de carreira ele tem um propósito de ajudar a pessoa a ter um nível de maturidade e entendimento maior. E o livro diz aqui o seguinte, ó: conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Ou seja, eu conheço tanto Deus, eu estudo tanto Deus, que isso pode levar à presunção. E ele também diz o seguinte no livro: o autoconhecimento sem o conhecimento de Deus leva ao desespero. Então, se eu conheço Deus e não conheço a mim, presunção. Se eu tenho um autoconhecimento profundo sobre mim, e o que eu vou fazer com isso? Não é? Eu preciso fechar, né, a outra ponta, que é a criação, que é o autor da vida, né? Porque ele é o único que compreende a nossa funcionalidade por completo. E eu acho essa frase muito interessante, né? O autoconhecimento sem o conhecimento de Deus leva ao desespero, e o conhecimento de Deus sem o autoconhecimento leva à presunção. O que você fala sobre o Enneagrama de modo geral? Os símbolos, os tipos, dá uma explicação geral, e depois no próximo bloco a gente conversa um pouco sobre algumas tríades, né? Então vamos lá, o que você pode falar de aspecto geral do Enneagrama? O que é o Enneagrama de modo geral? O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que consegue mapear a minha alma. Através do Enneagrama, eu tenho uma noção muito clara de que tipo de comportamento eu adotei para sobreviver na minha primeira infância. E de quais componentes desse comportamento definem a minha personalidade e dominam as minhas decisões. O que é a primeira infância, Fernando? A primeira infância é aquela frase que vai, às vezes, do ventre materno até os 3 anos de idade. Ok, então naquele primeiro momento, eu tive um entendimento sobre mim e estabeleci um padrão. Achei dentro de 9 opções, não é? Depois, se você puder explicar também por que 9 opções, eu escolhi uma, não, gostei dessa caixinha. É como se fosse assim, eu acabei de nascer e estou sendo colocado em 9 bercinhos, não é? E esse bercinho aqui é mais confortável para mim, parei de chorar ali, não é? O que é essa ideia dos 9 pontos do Enneagrama? A ideia de 9 pontos é uma ideia... O Enneagrama é uma ferramenta milenar. Sim. Então, como se chegou a 9 pontos? 9 pontos se chegou lá na Idade Média, mais ou menos no ano de 1200, através de uma influência da Cabala, que é a parte mística do judaísmo. Naquele momento se desenvolvia teorias. E os estudiosos do Enneagrama, que estavam presentes naquela ocasião, eles, por influência da Cabala, que é a parte mística do judaísmo, definiram as personalidades como 9. Ou seja, 9 maneiras de viver a vida. Na verdade, Douglas, essa migração para um determinado comportamento, ela acontece no campo inconsciente. Né? São medos fundamentais que eu tive na primeira infância, que foram compensados por desejos fundamentais.
Então esse medo e esse desejo deram para mim uma perspectiva de ser acolhido, abraçado e de estar seguro no mundo que é perigoso. Dá um exemplo de medo para a gente só para a gente já começar a se aprofundar nisso. Daqui a pouco nós vamos para os intervalos. Muito bem. Por exemplo, o padrão 1. Tá. Ele tem o medo de não ser bom. O medo dele é de ser mal. Logo, ele tenta ser bom. E como ele interpreta ser bom? Sendo perfeito. Então, se ele for perfeito, ele vai ser muito bom. Porque ele morre de medo de ser mal. Logo, esse perfeccionismo descamba numa neurose. Ok. Tá vendo? Então, cada um de nós temos um medo, né? Todos nós temos. O medo está relacionado a tudo. E também o Enneagrama também está muito relacionado aos 7 pecados capitais, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre os 7 pecados capitais e como podemos crescer e evoluir com o Enneagrama. Fernando, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos, ok? Vamos lá.